Irmãos, nessa noite eu continuarei tratando sobre o capítulo 21, que vai falar sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. E nós estudaremos a parte 2. Eu trarei a segunda parte do primeiro parágrafo do capítulo 21. Então, o parágrafo 1, ele vai continuar dizendo assim: consiste no livre acesso a Deus, no prestar-lhe uma obediência, não suscitada por medo escravizador, e sim por amor, como o de uma criança, voluntariamente. Tudo isto, em essência, aplicava-se também aos crentes que viviam sob a lei. Sob o Novo Testamento, porém, a liberdade cristã é ampliada na libertação do jugo da lei cerimonial, a que a igreja judaica estava sujeita, na maior ousadia de acesso ao trono da graça e maior medida do livre Espírito de Deus, do que os crentes normalmente desfrutavam sob a lei. Então eu farei a explicação dessa parte da confissão de fé nesta noite. Nós aprendemos na primeira parte do parágrafo 1, que estudamos a semana passada, que Cristo concedeu aos crentes uma verdadeira liberdade espiritual, nos libertando da culpa e condenação do pecado. Ele nos libertou da ira de Deus. Fomos libertos da maldição da lei. Fomos libertos do jugo do mundo. Libertos do poder de Satanás, libertos do domínio do pecado, libertos do medo da morte, libertos da condenação eterna. Então, Cristo, Ele veio e Ele nos libertou de todas estas coisas. O primeiro parágrafo afirma que Cristo concedeu aos crentes uma verdadeira liberdade espiritual, nos libertando de todo o mal e de tudo aquilo que nos escravizava. Essa liberdade inclui também a libertação do jugo cerimonial do Antigo Testamento. Conforme a confissão diz, estão livres do jugo cerimonial. O que significa? Significa não estar mais sobre a obrigação de cumprir a lei mosaica cerimonial. Esse entendimento se fundamenta na crença de que Cristo cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar e com sua morte e ressurreição inaugurou uma nova aliança. O termo jugo é uma metáfora para a escravidão, opressão ou fardo pesado, e refere-se às leis do Antigo Testamento que regulamentavam as cerimônias, rituais e sacrifícios do povo de Israel. Essas leis incluíam rituais de sacrifício, que era o oferecimento de animais para a expiação, o perdão de pecados. As leis dietéticas, que era a proibição da ingestão de certos alimentos. As festas religiosas e dias santos, que era a observância de festas e celebrações judaicas. E regras de pureza, que eram normas e rituais para a purificação de impurezas. Então, por meio de Cristo, nós fomos libertos de muitas coisas. Talvez algo que a gente nem pensava, mas nós somos libertos, né? Como diz aqui, fomos libertos da culpa e condenação do pecado, fomos libertos da ira de Deus, fomos libertos da maldição da lei, havia uma maldição para quem não cumprisse a lei, fomos libertos do jugo do mundo, da opressão do mundo, fomos libertos do poder de Satanás, fomos libertos do domínio do pecado, libertos do medo da morte, libertos da condenação eterna. Por meio de Cristo, então, a obra de Cristo
Ele nos libertou de todo esse mal. E isso também vai incluir o quê? O jugo da lei cerimonial do Antigo Testamento, que envolvia os rituais de sacrifício, a proibição de alguns alimentos, como carne de porco, festas religiosas e dias santos, que eles tinham que observar, e as regras de pureza, as normas e os rituais para os tipos de purificação. Por meio de Cristo, nós fomos livres da observância da lei cerimonial. É por isso que hoje nós não sacrificamos um cordeiro, é por isso que hoje nós podemos comer de tudo, é por isso que hoje nós não precisamos de observar festas de Pentecoste, festa das cabanas, nenhum tipo de festa que havia no Antigo Testamento. É por isso que hoje as nossas regras de pureza não são os rituais, porque o sacerdote, para oferecer lá o sacrifício e tudo mais, tinham várias regras de pureza, entre elas lavar as mãos, lavar os pés e com água e todos aquele ritualismo. Por meio de Cristo, nós fomos livres, libertos do jugo que havia a respeito da lei cerimonial, porque Cristo, ele cumpriu com perfeição essa lei em nosso lugar. Propriamente, o próprio Cristo, essa lei representava a própria obra de Cristo, o próprio Cristo. Por isso, por meio de Cristo, ele cumpre e nós somos livres de todo o jugo da lei cerimonial. Então, na teologia reformada, para nós entendermos melhor a respeito disso, sustenta que a lei mosaica tinha 3 divisões. Primeiro, a lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos, que continua válido hoje para nós, para nos guiar a uma conduta ética. A lei judicial ou civil, que eram as normas para a sociedade de Israel, que não se aplicam diretamente aos cristãos hoje, mas reflete nos princípios de justiça. E a lei cerimonial, relacionada a rituais, sacrifícios e purificações, que foi cumprida por meio de Cristo. Então, a lei mosaica, ela pode ser dividida nesses 3 pontos, e a lei moral permanece, a lei civil ou judicial era a norma de conduta da sociedade naquela época. Para nós usamos apenas a aplicação na nossa sociedade, a referente aos princípios da justiça, e a lei cerimonial foi totalmente abolida por Cristo, porque Cristo cumpre com perfeição. Então, a liberdade do jugo cerimonial, portanto, significa que os cristãos não precisam mais seguir rituais, sacrifícios, para ter comunhão com Deus, pois a morte de Cristo na cruz foi o sacrifício perfeito e definitivo. Se nós vivêssemos no tempo antes de Cristo, até nos dias de Cristo, antes da crucificação, todos aqueles rituais ainda não estavam válidos. Havia o jugo que pesava na observância de tudo aquilo, para que eles pudessem, por meio daquelas observâncias, ter acesso a Deus. Mas por meio de Cristo, ele cumpre de forma perfeita e definitiva a lei cerimonial. Então nós vemos a dupla dimensão da liberdade que Cristo conquistou para nós. Primeiro, nós vimos o quê? A parte negativa da liberdade que Cristo conquistou, que é a libertação das realidades opressoras, como a culpa, condenação, o domínio do pecado, o medo da morte, da prisão de Satanás e da lei cerimonial. Cristo, então, na sua dimensão que ele nos liberta de tudo aquilo que é mal, daquilo que é negativo, daquilo que era opressor a nós. E hoje nós vamos estudar o quê? A parte da liberdade positiva. O que significa? Que por meio agora de Cristo, ele nos libertou para nós termos acesso livre a Deus, obediência filial e comunhão com o Espírito Santo. Então, a obra de Cristo, a liberdade que Cristo ele nos deu, foi tanto na parte negativa,
que nós falamos, do jugo, da escravidão, do pecado, de Satanás, lei cerimonial. Mas ele não somente nos libertou de tudo aquilo que era mal. A liberdade dele agora nos trouxe muitos benefícios. Que agora nós podemos ter livre acesso a Deus, podemos obedecer como filhos Deus e termos comunhão com o Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar, em especial, essa parte positiva. Então, por meio de Cristo, o cristão agora é livre para se aproximar de Deus, tendo acesso confiante a Ele como Pai e obedecendo a Deus com um coração voluntário e alegre. Essa liberdade é o resultado da nossa união com Cristo. E ela é comum a todos os verdadeiros crentes, tanto os do Antigo quanto os do Novo Testamento. Mas é mais plenamente desfrutada sob o Evangelho, pois Cristo revelou de modo mais claro a graça de Deus. Então, por meio de Cristo, hoje nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos ter acesso confiante a Ele como Pai. Podemos hoje obedecer a Deus de coração, não como imposição, mas de forma voluntária e alegre. E essa liberdade é o resultado do quê? Da nossa união com Cristo. Olha que interessante. Então, por meio de Cristo, nós somos livres de todo o mal que nos escravizava. Agora também, por meio de Cristo, nós temos agora acesso a todas as bênçãos de Deus. Por que nós podemos hoje nos aproximar de Deus? Porque somos bons, religiosos, fazemos boas obras? Não, por causa de Cristo. Por que nós podemos hoje chamar Deus de Pai? Por causa de Cristo. Por que hoje nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo? Por causa de Cristo. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador, por causa de Cristo. Então, todos os benefícios, por que nós podemos obedecer a Deus? Por que nós queremos obedecer a Deus? Por que nós desejamos nos santificar? Por que nós queremos nos afastar do pecado? Por que o pecado nos entristece? Por que nós queremos hoje obedecer voluntariamente? Ninguém aqui coloca uma arma na tua cabeça e fala: olha, você tem que obedecer a Deus, você tem que abandonar este pecado. Não fazemos isso. E por que nós queremos obedecer a Deus? Porque nós deixamos de amar e praticar o pecado por causa da obra de Cristo. E sob o Evangelho, Cristo, ele sempre esteve em toda a Escritura, mas plenamente é desfrutada mais sob o Evangelho no Novo Testamento, porque lá nós vamos ter a revelação plena e a obra plena de Cristo por nós. Então vamos entender a progressão da liberdade, do Antigo ao Novo Testamento. Sob o Antigo Testamento, os crentes gozavam da mesma graça, mas de forma simbólica e tipológica, como diz em Hebreus 10:1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, no Antigo Testamento, eles tinham a graça de Deus? Tinham, mas era de forma simbólica e tipológica, como o autor de Hebreus diz, que tudo aquilo que os rituais e todas as coisas eram sombras daquilo que aconteceria por meio de Cristo. Já sob o Novo Testamento, os crentes experimentam plenitude, pois estão livres do jugo cerimonial, têm livre acesso diante de Deus e possuem maior comunhão com o Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento havia graça? Havia. Todos sempre foram salvos pela graça por meio da fé. A salvação foi sempre a mesma. No Antigo Testamento, o que acontece? A forma em que Deus se manifestava era muitas vezes
simbólica e como sombras. Então havia o templo, mas o templo, nós vemos no Novo Testamento, representava o próprio Cristo. Havia o sacrifício do Cordeiro no Antigo, no Novo Testamento, aquilo era simbólico. Representava o quê? Apontava simbolicamente para Cristo no Novo Testamento. E assim todos os outros rituais. Então, sobre o Novo Testamento hoje, nós temos agora a plenitude, o cumprimento do Antigo e a revelação plena de Deus. Logo, o que aconteceu conosco? Nós estamos livres do jugo cerimonial. Nós hoje temos livre acesso diante de Deus, algo que não acontecia plenamente no Antigo. Era necessário o sumo sacerdote ir até o Santo dos Santos, sacrificar o animal e fazer todo aquele ritualismo para que o povo então pudesse ter acesso a Deus. Hoje não. Hoje nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo. E hoje nós possuímos uma maior comunhão com o Espírito Santo. Hoje há uma plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Então, o propósito da liberdade de Cristo, que nós somos livres e libertos. Qual o propósito? Nós fomos libertos por Cristo para, primeiro, ter acesso direto a Deus. Pela fé em Cristo, o crente tem a liberdade e ousadia para se achegar a Deus em oração, pois Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. O sacrifício de Cristo removeu a barreira do pecado, que separava Deus e o homem, permitindo uma comunhão restaurada. Hoje, por causa de Cristo, a liberdade que Ele trouxe para nós, nós temos livre acesso a Deus. No Antigo, não havia esse livre acesso. Era necessário o sumo sacerdote, era necessário os ritualismos, era necessário os sacrifícios. E hoje, todos nós podemos nos achegar até Deus por meio de Cristo. É o que diz em Efésios 3:12. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Hoje nós podemos nos aproximar diante do trono de Deus, confiadamente, onde nós receberemos o quê? Misericórdia e encontraremos graça. Hoje nós podemos ir até Deus por meio da fé em Cristo. Então, primeira coisa que vai nos trazer essa liberdade de Cristo, a obra de Cristo, de forma positiva, é nos permitir hoje termos acesso a Deus. E todos aqueles podem ir até Deus, todos aqueles podem receber graça e misericórdia por meio de Cristo. Não é por causa das obras, não é por sacrifícios que nós fazemos, quando muitas vezes é ensinado em muitas igrejas. Olha, você tem que sacrificar o seu melhor para Deus, para você ser aceito por Deus, para Deus te abençoar, sacrifique o teu melhor. O que nós temos aqui? Por meio de Cristo, o sacrifício de Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Então, o primeiro propósito da liberdade que Cristo nos deu de forma positiva é ter acesso direto a Deus. A segunda bênção que nós recebemos, porque nós somos libertos por Cristo, é hoje podermos confiar na graça de Deus. A Bíblia enfatiza que a salvação é uma obra total da graça de Deus, não é resultado do esforço humano. A confiança é depositada na misericórdia de Deus, que se manifesta na morte e na ressurreição de Cristo, e não na capacidade própria do indivíduo. Então, por causa de Cristo, hoje nós podemos confiar na graça de Deus, sabendo que, uma vez que Deus nos deu da sua graça, Ele não nos tomará dela. Olha o que diz em Efésios 2, 4-7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha como que Paulo ele deixa claro para nós, que tudo que nós recebemos de graça e misericórdia, nós podemos confiar. Por quê? Por causa de Cristo, porque tudo está em Cristo. Essa graça, ela foi dada por causa de Cristo. Se a graça tivesse sido dado a nós, por causa da nossa fidelidade, por causa da nossa bondade, por causa da nossa moralidade, nós não teríamos como confiar nisso. Por que nós confiamos plenamente que temos a graça de Deus? Por causa de Cristo. É isso que nos faz ter essa paz com Deus. A graça que nos foi dada mediante a obra de Cristo. E hoje nós então podemos confiar plenamente naquilo que Cristo fez por nós. Nós somos libertos por Cristo para o quê? Qual o benefício? O terceiro benefício positivo: termos certeza da salvação. Essa confiança baseia-se na convicção de que Deus é fiel e não muda suas promessas. Ao colocar a esperança na palavra de Deus, o fiel encontra segurança, alegria e força para enfrentar os desafios, sabendo que sua salvação está garantida em Cristo. Considere o que diz João em sua primeira carta, no capítulo 5. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Estas coisas vos escrevi, falando à igreja, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Por meio de Cristo hoje, como benefício da sua obra, nós podemos ter certeza da nossa salvação. Por quê? Porque todo aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo têm a vida eterna. Porque a vida eterna, ela nos é dada por Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo. Então, todos aqueles que têm o Filho têm a vida eterna. E João diz o quê? Olha, isto eu estou escrevendo para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Então, o benefício é termos a certeza da nossa salvação. Como nós poderíamos ter certeza da nossa salvação se não fosse pelos méritos de Cristo? Como você poderia se garantir e falar, eu vou chegar até o último dia da minha vida salvo, se não fosse por meio de Cristo? Ninguém conseguiria se garantir. Mas por causa de Cristo, a salvação, ela se tornou uma certeza para todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. Olha o benefício positivo da obra de Cristo. O que mais? Nós somos libertos por Cristo para confiar na autoridade da Bíblia. A confiança não é um otimismo vazio, mas está firmemente alicerçada nas Escrituras Sagradas, que são a única e suprema autoridade de fé e prática para os crentes. Como diz em João 17:17, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Então, nós fomos libertos por Cristo. Para quê? Para que hoje pudéssemos confiar na autoridade da Bíblia. Por
que nós cremos na Bíblia? Porque nós temos uma plena certeza de que a Bíblia é a verdade. Porque você vê pessoas que não conseguem acreditar, duvidam, ou acreditam apenas naquilo que convém, ou em partes. Mas quando nós olhamos e vemos, nós cremos plenamente na Bíblia. Nós entregamos a nossa vida por aquilo que está escrito na Bíblia. De onde vem isso? Vem da obra de Cristo. Quando Cristo ele cumpre a sua obra com perfeição, um dos resultados, uma das liberdades que ele traz para nós, é o convencimento de que podemos confiar no que está escrito plenamente na Bíblia. Fomos libertos por Cristo. Para quê? Para sermos guiados e ajudados pelo Espírito Santo. Ele guia o cristão nessa jornada, fortalecendo a fé e tornando a confiança em Deus cada vez mais clara e firme, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Como diz em Romanos 8, 26, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós. Em 2 Coríntios 3, 17 e 18, diz assim: pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Outro benefício que Cristo nos traz, pela sua perfeita obra, é hoje sermos guiados e ajudados pelo Espírito Santo. Como já disse, Jesus diz o quê? Quando eu for, eu enviarei o outro Consolador. Então, como nós temos o Espírito Santo hoje de forma plena em nós? Por causa de Cristo. É o resultado daquilo que Cristo conquistou para nós. E o que acontece? Uma vez que Cristo, Ele nos libertou para hoje podermos o quê? Sermos guiados e ajudados pelo Espírito Santo. Como diz em Romanos 8, Ele, o Espírito, ajuda em nossas fraquezas. Como teríamos o Espírito se não por meio de Cristo? E o próprio Espírito intercede por nós. Quem intercederia por nós se não fosse por meio da obra de Cristo? Como o Espírito Santo iria interceder por nós? E como diz também Paulo em 2 Coríntios, pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Um versículo, uma passagem muito mal aplicada pela igreja moderna, porque a igreja moderna ela vai tratar o quê? Olha, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então você tem a liberdade de fazer o que você quiser, você pode pular, você pode dançar, você pode correr, não era assim? Aquelas músicas que cantavam e todo mundo pulava, e a bateria lá, batendo lá os batuques lá, e todo mundo cantando, e o microfone àquela altura do som, e você tem liberdade, e tudo mais, naquela frenesi evangélica. Mas o que aqui a passagem realmente nos diz? Aqui diz para nós que não é esse tipo de liberdade. A liberdade que foi conquistada para nós, não é liberdade para correr, para pular, para dançar. É a liberdade, ele continua falando no versículo. É a liberdade, por quê? Porque o véu foi removido. Antes, nós éramos escravos. Mas uma vez que o Espírito Santo veio habitar em nós, o que aconteceu? Veio a liberdade porque o véu ele foi removido. E agora nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. O que podemos ver? Agora nós entendemos o Evangelho. Por que somos livres? Por que foi nos dada a liberdade pelo Espírito? Porque hoje nós compreendemos o
Evangelho. E uma vez que nós fomos livres para compreender o Evangelho, nós podemos... o que acontece conosco, que ele continua falando? E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. O que é recebermos a liberdade do Espírito Santo? É hoje o Espírito Santo a agir em nossa vida para que cada vez mais nos parecemos com Cristo. Só foi possível por causa daquilo que Cristo fez por nós. O que mais? Fomos libertos por Cristo para o quê? O que acontece? O que aconteceu em nossa vida? Que é o benefício dessa liberdade. Ele nos libertou para que hoje pudéssemos servir a Deus voluntariamente. O serviço não é para satisfazer uma necessidade de Deus, que não tem carências, Deus não precisa de nada, mas para cumprir seus propósitos e glorificar seu nome. Esse serviço envolve cuidar do próximo, espalhar o Evangelho e usar os dons espirituais para edificar a comunidade. O serviço, ele é motivado por amor e gratidão, e não por obrigação ou para obter a salvação. É uma resposta espontânea e alegre à salvação recebida, que opera por meio do poder de Deus, que Deus mesmo concede. É um chamado para todos os discípulos de Jesus. Como diz em 1 Pedro 4,10, cada um de vocês deve usar o dom que recebeu para servir os outros. Sejam bons e fiéis administradores da multiforme graça de Deus. Então, a obra de Deus, a obra de Cristo em nossa vida, fez o quê? Com que nós hoje pudéssemos servir a Deus de forma voluntária. Cuidar do próximo, pregar o Evangelho e usar os nossos dons para a edificação mútua. Então é uma obra feita por Cristo em nós. E de forma positiva ela proporcionou isso, né? Nós podemos hoje servir a Deus com alegria, desejar ajudar o próximo, desejar usar os dons para a edificação da igreja. Tudo isso foi por causa daquilo que Cristo fez por nós. Então fomos libertos por Cristo para o quê? Os benefícios positivos daquilo que Cristo fez em nós. Por causa de Cristo, nós hoje temos acesso direto a Deus, podemos confiar na graça de Deus, podemos ter certeza da salvação, podemos confiar na autoridade da Bíblia, podemos hoje ser guiados pelo Espírito Santo e podemos servir a Deus voluntariamente. Então, esses são todos os benefícios positivos daquilo que Cristo fez por nós. Agora você já pensou o que seríamos de nós sem a obra de Cristo? O que seríamos de nós sem nenhuma dessas bênçãos dadas a nós, tanto das libertações daquilo que era mal, como das bênçãos daquilo que Ele fez de forma positiva para nós? O que seríamos de nós sem Cristo? Por aqui nós já vemos que o porquê o nosso culto ele é cristocêntrico. Porque tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que aconteceu em nossa vida, foi por causa daquilo que Cristo fez por nós. Não foi por nada que nós fizemos a Ele, uma vez que Deus não precisa de nada. Mas foi por tudo aquilo que Ele fez por nós. É por isso que nossos louvores devem ser dados a Cristo. É por isso que a glória deve ser dada a Cristo. Por isso que o culto deve ser dado a Cristo. E mais ninguém, nem homens e nem qualquer outro tipo de objeto ou pessoa. Porque só Cristo, Ele, só por meio dEle, nós tivemos acesso a todas essas bênçãos. Em João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Qual o resultado dessa liberdade? Ter uma maior comunhão com o Espírito Santo. Eu queria tratar agora neste momento, para nós já irmos finalizando o estudo, sobre esse resultado. Um dos grandes benefícios que nós temos hoje, que é ter essa comunhão com o Espírito Santo. E como que acontece essa comunhão, esse benefício dessa liberdade que Cristo, Ele deu a nós, enviando o Espírito Santo? Primeiramente, o Espírito, ele age pelos meios da graça. Como podemos então ter essa maior comunhão com o Espírito Santo? A comunhão com Deus, ela é mediada principalmente pelos meios da graça. Nós chamamos meios da graça. O que são esses meios? Incluem a palavra de Deus, que é a leitura e pregação, a oração e os sacramentos. Então, o resultado que nós temos dessa comunhão com o Espírito Santo, esse resultado, para nós termos essa comunhão aprofundada, nós precisamos o quê? Usar os meios da graça. Porque por meio de Cristo, nós hoje podemos ter essa comunhão com o Espírito Santo. E como nós podemos aprimorar, aprofundar a nossa comunhão com o Espírito de Deus? Primeiro, por meio dos meios da graça. Então, pela palavra, pelas Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia, ou quando nós ouvimos uma pregação, a exposição da palavra, através da oração e os sacramentos. Sacramentos 2, batismo e santa ceia. Então, por meio desses meios, o Espírito Santo, ele vai agir em nossa vida e nós vamos ter cada vez mais uma maior comunhão com ele. Por isso a importância de nós participarmos dos cultos, a importância de nós lermos a Bíblia em casa, a importância de nós orarmos, a importância de batizar e da ceia do Senhor, porque é por meio disso que nós vamos ter mais comunhão com o Espírito Santo. Em João 16 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito de Deus, ele vai agir, nos convencendo, pecado, justiça e juízo, e nos guiando à verdade. E os meios da graça são os meios que nós somos convencidos. Quando lemos a Bíblia, vamos entender sobre pecado, justiça e juízo. Quando vemos a uma pregação, vamos entender sobre isso. Quando oramos, vai falar ao nosso coração. Durante os sacramentos, o batismo vai mostrar o quê? A morte dos pecados, o símbolo que morremos para os pecados. Ceia, o que Cristo fez por nós, ele morreu pelos nossos pecados, o simbolismo da obra de Cristo. Então, em todos os meios da graça, nós vamos ter o que ali? A ação do Espírito Santo para nos convencer que somos pecadores, da justiça de Cristo e do juízo final de Deus. Ele também nos guiaria a toda a verdade. Precisamos da verdade para ele então nos guiar a toda a verdade, que é a palavra de Deus. Segundo, o Espírito Santo, ele age pela autoridade das Escrituras. A orientação do Espírito não se manifesta por meio de revelações adicionais, mas sim através da iluminação das Escrituras. A liderança do Espírito é interpretada por meio da sabedoria que a Bíblia proporciona, e não pela expectativa de novas profecias. Então, o Espírito de Deus, ele vai agir de que forma? Pela autoridade das Escrituras, conforme está escrito na Bíblia.
como diz em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, ele fará o quê? Ele vai nos ensinar e nos fazer lembrar das Escrituras, de tudo que está escrito. Ele nos conduzirá às Escrituras. 2 Pedro 1, 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, falando a respeito das Escrituras, que as Escrituras foram dadas para nós, por meio de Deus, a qual usou homens, inspirados pelo Espírito Santo, para deixar registrado a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele age pela autoridade das Escrituras. Como nós podemos ter uma comunhão e sermos beneficiados pelo Espírito Santo? Quando nós temos a palavra de Deus. Porque o Espírito, ele vai nos direcionar o quê? A palavra, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que foi deixado para nós, e não além daquilo que está escrito, como também em muitas religiões ensinam. Tem pessoas, religiões, que a expectativa não é o que está escrito na Bíblia. A expectativa é o que a pessoa vai profetizar naquele dia, naquele momento, né? As palavras da pessoa, e não a palavra que está escrito na Bíblia. Então, como é esse benefício dessa comunhão com o Espírito Santo? É essa ação de nós conhecermos as Escrituras e sermos guiados de acordo com o que está escrito na Bíblia. É o benefício hoje de nós termos o Espírito Santo. É tão interessante, porque a maior parte das pessoas evangélicas acham que ser guiado pelo Espírito Santo a pessoa ela ter ou novas revelações, ou ela ter aqueles momentos religiosos, né, que ela sente algo, que ela vê o mover de algo, que representa algo na vida dela, por causa do emocionalismo, sentimentalismo. Então as pessoas acham que ser guiado pelo Espírito Santo envolve algo fora das Escrituras. Mas a Bíblia é bem claro para nós, que o Espírito Santo, ele nos guiaria às Escrituras. Por isso que muitas vezes aqueles moveres que nós vemos de pessoas caindo, pessoas chorando, se emocionando, é muito mais algo carnal do que algo proporcionado pelo Espírito Santo. E como que eu posso ter certeza disso? Pela vida de Jesus. Porque o Espírito Santo, ele guiava a vida de Jesus na verdade. Olha Jesus, como que era a vida de Jesus? Como que era o culto de Jesus? Como que era a oração de Jesus? Como que era a vida devocional de Jesus? Era a ação do Espírito Santo em tudo aquilo, guiando Jesus na verdade. E assim também acontece. Como nós sabemos que temos o Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem está agindo? Quando nós somos direcionados e guiados pela Escritura, nós vemos o quê? Podemos perceber a ação do Espírito Santo. Agora imagina um mover fora das Escrituras. Como Lutero diz, né? Mesmo que façam chover milagres todos os dias, se não estiver escrito nas Escrituras, deve ser rejeitado. Terceiro, o Espírito Santo, ele sela a nossa união com Cristo. Olha o benefício dessa comunhão que nós recebemos do Espírito Santo. Para João Calvino, o Espírito Santo é o elo que une o crente a Cristo, selando a obra redentora de Jesus no coração. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados com Cristo, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória.
Então, o Espírito Santo, ele sela a nossa união com Cristo. Aqueles que ouviram a palavra da verdade, aqueles que ouviram as Escrituras, aqueles que ouviram a exposição verdadeira da Bíblia, o que vai acontecer neles? Quando eles, o evangelho da sua salvação, quando creram nele, quando nós cremos na verdade, nas Escrituras, o que acontece? Nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo, que é a garantia para a nossa redenção, da nossa salvação, certeza da salvação. Por quê? Porque fomos selados pelo Espírito Santo, depois de ouvirmos a verdade, crermos na verdade, e assim termos esse selo do Espírito Santo. Por isso que é muito difícil em determinadas religiões as pessoas serem salvas, uma vez que não ouvem a verdade, não crendo na verdade, não estão em Cristo e nem selados pelo Espírito Santo. Por mais que haja o mover, por mais que hajam as manifestações religiosas exteriores, mas a verdadeira manifestação não é a exterior, é a do coração, é o selo, algo que ninguém vê, mas que está no coração do verdadeiro cristão. Então esse é o benefício de nós termos hoje essa comunhão com o Espírito Santo por causa de Cristo. Somos selados e temos a garantia da nossa herança até a redenção. E o quarto benefício, o Espírito Santo, ele opera na santificação. O Espírito é o agente da santificação, um processo contínuo e gradual de renovação na vida do cristão, que não é perfeito nesta vida, mas opera em obediência à vontade de Deus, como diz em 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai fazer o que em nós? Ele vai operar a santificação. Nós vamos sendo dia após dia santificados. Ele vai trabalhar em nosso coração, em nossa vida, em nossos pecados, para que dia após dia nós sejamos cada vez mais santos diante do Senhor. E isso só pode acontecer pela obra de Cristo em nosso favor e por termos hoje o Espírito Santo habitando em nós. Então, o resumo para nós terminarmos o estudo hoje. O que nós aprendemos do parágrafo 1? Primeiro, quem nos liberta é Cristo. Não é a placa de igreja, não é o pastor ungido, não são nenhum tipo de objeto, é Cristo. Quem liberta, nunca esqueça disso, não são as suas obras, nem a seu dízimo, nem a sua fidelidade. Quem nos liberta é Cristo. E Ele nos liberta do quê? Do pecado, de Satanás, da ira e da condenação. Nós fomos libertos por Cristo de todo o pecado, porque do pecado da culpa e do poder do pecado. De Satanás, éramos o quê? Presas de Satanás, estávamos subjugados a Satanás. Da ira de Deus, da condenação, que haveria de vir, que há de vir sobre todo mundo. Por meio de Cristo nós somos libertos. E agora nós somos libertos, para que Ele nos liberta? Para agora nós vivermos e servir a Deus em amor e santidade. Então Ele nos libertou para hoje nós vivermos para a glória de Deus, para servirmos a Deus, servirmos os irmãos em amor e vivermos em santidade.
E como vivemos essa liberdade? Pelo Espírito Santo, com fé e obediência. Então essa liberdade ela é vivida pela ação do Espírito Santo hoje em nós, por meio da fé e da nossa obediência aos mandamentos de Deus. Então, irmãos, eu encerro o estudo bíblico hoje e